Nunca distorça a visão dos outros para avançar a sua, como hoje se faz muito em relação ao Islã. Tente reafirmar a posição do outro de forma satisfatória antes de apresentar suas próprias visões diferenciadas. Formule acordos para cada item da agenda antes de avançar para o próximo item. Extraia as implicações de um acordo para a ação e entendimentos do grupo. E, finalmente, agradeça a seus colegas por suas contribuições. Este é o livro que eu mencionei, desses dois pensadores. A carta da SGI, hoje nós temos aqui um evento da SGI, e a carta da SGI nos baliza muito claramente quais são os nossos princípios, como SGI, como uma organização laica, budista, quais são os nossos princípios. Então, eu destaquei alguns aqui, mas devido ao tempo eu vou remetê-los. Todo mundo recebeu este documento, que é a proposta de paz, e no início, aqui na página 1, tem esta carta da SGI com todos os 10 princípios, uma introdução, um preâmbulo e depois os princípios. Então, muito claro, o posicionamento da SGI em relação à paz, à educação, à cultura, visando a felicidade e o bem-estar de toda a humanidade, inspirada no respeito budista à dignidade da vida. Esse é o princípio número 1. A SGI, com base no ideal da cidadania mundial, salvaguardará os direitos humanos fundamentais e não discriminará nenhum indivíduo. A SGI respeitará e protegerá a liberdade de crença e de expressão religiosa. Muito claro. Respeitará e protegerá a liberdade de crença e de expressão religiosa. A SGI, com base no espírito budista de tolerância, respeitará outras religiões, promoverá diálogos e atuará em parceria para a solução de questões fundamentais da humanidade. É exatamente o que nós estamos fazendo aqui, cumprindo uma das diretrizes da carta da SGI. A SGI respeitará a diversidade cultural e realizará intercâmbios culturais para criar uma sociedade internacional de cooperação e de compreensão mútua. A SGI visará, com base no ideal budista de simbiose, a proteção da natureza e do meio ambiente. O diálogo segundo o ideal budista. A chave para empreender uma vitoriosa batalha pelos ideais do humanismo reside no diálogo. Um desafio tão antigo e ao mesmo tempo recente quanto a própria humanidade. Abandonar o diálogo é o mesmo que abandonar nossa humanidade. Na mesma proporção que nos empenhamos em ser sábios e, com uma certa arrogância, nos autonomeamos Homo sapiens. Então, na mesma proporção que nos empenhamos em ser sábios, ser Homo sapiens, precisamos nos esforçar para dominar a linguagem, Homo loquens, porque é através da linguagem que nós podemos realizar com respeito o diálogo. Através dos tempos, observamos que o diálogo é condição essencial para resgatar a nossa humanidade. Com diálogos interreligiosos, como hoje estamos realizando, poderão ser compartilhadas ideias de como interromper os arraigados ciclos de ódio e violência. Um conceito budista fundamental neste contexto é o conceito de Kosin-Rufo. É uma palavra que pode ser traduzida de diferentes formas. Pode ser dita que a tradução significa paz mundial, significa criar uma sociedade de paz e harmonia,
E é um movimento que se inicia com a transformação individual ou revolução humana. Então, através daquela lei que todos nós temos aqui, atingir a iluminação, manifestar em nossa própria vida a sabedoria do Buda, vai conduzir a nossa revolução, a nossa transformação, a transformação do nosso próprio destino, a transformação das pessoas próximas, da sociedade em que estamos inseridos. Então, a revolução humana, a paz inicia com a paz individual. A paz do mundo começa com a nossa paz, com a nossa transformação. E o Dr. Ikeda tem uma frase famosíssima, que eu tenho certeza todos conhecem, e não poderia deixar de fora. A grandiosa revolução humana de uma única pessoa, um dia vai impulsionar a mudança total do destino de um país. E além disso, será capaz de transformar o destino de toda a humanidade. Gandhi transformou a Índia. Mandela transformou a África do Sul, o apartheid. Martin Luther King derrubou o racismo, ou iniciou a derrubada, porque ainda não terminou o trabalho de derrubar o racismo nos Estados Unidos, mas Martin Luther King iniciou essa. Então, eu acredito que o Dr. Ikeda, inspirado nessas pessoas, e no próprio trabalho que ele vem desenvolvendo, ele deixa um desafio para nós. Ele não diz quem é essa pessoa, mas a grandiosa revolução humana de uma única pessoa pode mudar o mundo. O futuro depende do inadiável compromisso de todos e de cada um, para que ninguém mais, inclusive as gerações vindouras, venha a suportar os sofrimentos que nos afligem. Então é um desafio para todos nós aqui presentes. E finalmente, não poderia deixar de fora o Dr. Makiguchi. Estou bem no fim, Rosa. Ok? Este foi o fundador da nossa organização, da SGI, né, da Soka Gakkai, né, que originou a SGI. Né. A Soka Gakkai, inicialmente uma organização apenas japonesa, hoje ela é internacional. Então foi agregado o I aí para a Soka Gakkai. Ele fundou a Soka Gakkai e ele, como educador, e com ideias revolucionárias, numa época de opressão no Japão, opressão governamental, militarista, nos anos 30, ele enfrentou, ele não fez acordos ou não se curvou à força do governo e pagou um preço. Podemos dizer que ele foi um mártir, como outros mártires em outras religiões. Ele morreu na prisão. E esta é a mensagem final. Eu vou encerrar com essa mensagem aqui em 2 slides. É uma mensagem do Dr. Ikeda que eu gostaria que cada um levasse como um incentivo para si próprio. O Dr. Ikeda diz: sustentados pelo grande espírito de nosso presidente e fundador, Tsunesaburo Makiguchi, que acabamos de ver a foto, de conduzir uma vida de contribuições em benefício próprio e dos outros, e do segundo presidente Josei Toda, de eliminar a miséria da face da terra. Então esses foram 2, digamos, motos, 2 lemas do primeiro presidente e do segundo presidente. Então ele diz: continuaremos confiantes no poder do diálogo, empenhados em despertar o que há de melhor em cada indivíduo. Este é o caminho para formar uma rede mundial de pessoas verdadeiramente comprometidas com a paz mundial e com a vida da humanidade. Então, este é um caminho que cada um de nós deve trilhar. Cada um de nós deve dar uma contribuição. E para encerrar,
uma mensagem de esperança em relação ao meio ambiente, em relação às gerações futuras? Uma foto que não foi posada, foi espontânea e casual. Muito obrigado.